Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, a todos quantos o Senhor tem amado e transportado para o reino do Filho do seu amor. É mais um motivo de alegria e um privilégio poder estar aqui diante de vocês para mais uma vez meditar na palavra de Deus. Eu sou Evangelista Rodrigues, da Embaixada Shekinah, aqui de Teresina, Piauí. E tenho o prazer, a alegria e o privilégio de poder trazer mais uma meditação na palavra de Deus. Desta feita, nós iremos meditar acerca de jejuns e oração. São dois princípios divinos que nos dá, como é que diz assim, o caminho, o fortalecimento, a convicção, a certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Por que eu falo isso? Porque todo cristão responsável, ele tem por princípio, tem por glória, louvor e honra de Deus, em todo dia meditar e orar, jejuar, quando possível, quando se sentir, como é que se diz, força para poder jejuar, porque o jejum tem que ser feito dentro de uma perspectiva aceitável, dentro de nossas condições, que nós podemos de fato perceber que estamos glorificando a Deus. E nós meditaremos em dois textos muito enfáticos nessa situação. O primeiro, que se encontra aqui no livro de Joel, um profeta de Deus do Antigo Testamento, que diz o seguinte, a palavra de Deus: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Meus queridos irmãos, entendam que o jejum e a oração são princípios ditados na palavra de Deus pelo próprio Deus, porque ali nos dão uma visão de que nós verdadeiramente estamos militando no Espírito e pelo Espírito, e temos o desejo no nosso coração de cada vez mais estarmos voltados para aquilo que é eterno, para aquilo que é de Deus, para aquilo que o Espírito Santo nos comissionou. Portanto, nós temos que carregar isso na nossa vida enquanto nós estivermos nessa terra, aleluia. Nós temos que ter isso como princípio em nossas vidas. Nós, quando éramos somente do século, da geração, do mundo, a gente tem princípios também que deve obedecer, mas são princípios perenes, que não são eternos, que são apenas para uma lógica secular, uma lógica do mundo, para poder nos conformar, nos amoldar conforme as necessidades e as leis transitórias. Portanto, quando nós nos convertemos, nós mudamos totalmente de reino. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Cristo Jesus. Portanto, nós temos que aprender com a palavra de Deus que nós temos que ter o choro como uma forma de expressão de dor do nosso íntimo, ou de muita alegria, ou de boa aventurança em nossas vidas. E o jejum vai nos conduzir a esse quebrantamento da carne, das nossas vontades, e o Espírito vai crescer. E quando o Espírito começa a crescer dentro de nós, aí a Bíblia diz que ele vai se manifestar até por gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos expressar o quão é importante e grande aquela dor e por que ela está se manifestando em nós. Mas isso é porque nós estamos, por assim dizer, de um modo bem rasteiro, nós engravidamos do Espírito Santo e ele está crescendo dentro de nós. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós temos que perceber e dar vazão a esse Espírito que cresce dentro de nós. Amém? E quando ele começar a dar a luz, o mundo vai perceber que nós não somos mais a velha criatura,
nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aí, aquele choro que possa ter durado uma noite, ele se transforma em alegria, ele se transforma em júbilo, ele se transforma em conforto e refrigério para nossas vidas. Amém? Então o texto diz muito claramente que nós temos que nos converter a Deus, assim disse o profeta, de todo o nosso coração, ainda que venha com jejum, ainda que temos que nos submeter ao jejum, e que venha choros e pranto, mas isto é a transformação que está ocorrendo dentro de nós. Amém? Jejum bíblico começa no coração. Deus não busca ritual, mas arrependimento sincero. Amém? Escuta, o jejum começa no coração. Quando nós colocamos nosso coração à disposição de Deus e somente dele, nós começamos a jejuar no coração, ou seja, a nos santificar em Deus e para Deus. Porque Deus não quer ritual. Ritual é muito prático de nós praticarmos para que outros vejam nós, mostrar que estamos jejuando, mostrar que somos espirituais. Mas Deus não quer isso. Deus quer um arrependimento sincero, aquilo que vem do coração. E quando a gente busca isso, a gente tem que alinhar o nosso ritual com aquilo que realmente Deus requer. Jejuar é alinhar o interior antes de qualquer ação exterior. A Bíblia fala muito claramente quando diz o seguinte, que quando nós propomos no coração, e assim foi com Daniel, Deus já está de pleno acordo lá nos céus. A Bíblia diz que quando Daniel propôs orar ao Senhor, quando ele fez um propósito no seu coração, isso foi motivo de alegria diante de Deus, porque Deus já abençoou, já aliançou, Deus já, como é que se diz, já assinou lá no céu, já verbalizou positivamente no céu. A Bíblia diz que Deus de imediatamente mandou a bênção. Embora ela não tenha chegado no tempo de Deus, não tenha sentado no tempo devido, mas Deus já tinha preparado a bênção, já tinha liberado a bênção lá no céu, somente porque Daniel, que era um homem muito querido de Deus, assim diz a palavra de Deus, e eu creio piamente, que Deus, na hora que ele propôs no coração, Deus já liberou a bênção, porque Deus sabia que Moisés, ou melhor dizendo, que Daniel cumpriria aquele propósito. E aqui é outro princípio que nós temos que atentar, é que quando nós fizermos um propósito, é bom nós cumprir. Amém? Porque Deus é o primeiro a se alegrar, é o primeiro a nos dar o caminho da realização daquele propósito. Amém? Então nós temos que alinhar o nosso interior antes de qualquer ação exterior. Por isso, a gente tem que estudar o antes e o depois, porque quando nós colocamos o pé no caminho, quando nós pegamos no arado, não é bom que olhemos para trás, não é bom ter ação de retroação. Não, eu já entrei na estrada, a estrada só tem uma entrada e uma saída, por isso eu tenho que seguir em frente, porque quem vai estar comigo não é simplesmente o meu conhecimento, o meu poder, a minha força, mas sim a força que vem do alto, o poder que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus é que vai dar razão e graça para que a gente continue naquele propósito. Portanto, nós temos que alinhar. Isso é em tudo que a gente vai fazer. Amém, meus irmãos? Isso é em tudo que a gente vai fazer. Glória a Deus. E a lição que nós possamos tirar desse texto é a seguinte: jejum sem quebrantamento é dieta. Olha que coisa, meu irmão.
Isso aqui é muito sério. Jejum sem quebrantamento é apenas dieta. Jejum com arrependimento é retorno a Deus. Ou seja, nós sentimos que nós estamos cheio, nós estamos gordos, como diz a palavra de Deus, gordos de nós mesmos, de nossas vontades. Nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E a gente busca um meio de que isso se torne como é que se diz? Se torne um fato notório em nós. Porque nós sentimos. Tem um velho jargão que diz que quando nós deixamos de orar um dia, a gente percebe. Quando a gente deixa de orar 2 dias, a gente não só percebe, mas a gente sente a deficiência. E quando nós deixamos de orar para mais de 3 dias, todo mundo percebe. Por quê? Porque aquilo em que a gente havia deixado, se afastado, evitado, começa a fluir novamente da nossa vida, da nossa boca e de nossas ações. Aquelas coisas antigas começam a fazer efeito em nossas vidas. Mas quando nós oramos sem cessar, constante e continuamente, e isso com jejum, a verdade, como é que se diz? Meu Pai do céu, a recíproca também é verdadeira, que o mundo vai perceber que nós estamos buscando, estamos militando, estamos numa jornada espiritual constante, porque nós temos um novo caminhar, um novo segmento de vida, uma nova visão de mundo e das circunstâncias que se nos apresentam. Aleluia, meu irmão. Portanto, nós temos que carregar isso em nossas vidas como o nosso cotidiano no reino de Deus. Jejum com arrependimento, retornando sempre a Deus. Sempre que sentimos que a palavra não está mais sendo tão vivida em nossa vida, a gente tem que observar, a gente tem que buscar um modo de poder retornar aquele princípio que em nós tem que vingar, tem que dar fruto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós temos ainda, amado, mais um texto que eu trouxe aqui para nós, que se encontra no livro de Mateus 6 a 18. E aqui eu acho muito importante o modo como o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, por assim dizer, ele diz assim, e aqui Jesus ensinando os seus discípulos a orar, porque eles foram muito sábios quando eles não pediram coisas, riquezas, eles pediram ensina-nos a orar. E Jesus diz assim, quando jejuar, quando orar. Por que ele disse, quando ele disse se? Porque ele sabe que isso é uma necessidade do cristão. A oração é que nos aproxima de Deus. A oração é o momento em que eu vou conversar com Deus. Eu vou ter um diálogo com Deus. Não é um monólogo, é um diálogo com Deus. A oração é uma conversa sincera entre eu e Deus, entre eu e o Senhor. É quando eu vou abrir o meu coração. É quando eu vou mostrar a minha situação. É quando eu vou apresentar as pessoas a quem eu amo, a quem nós amamos. É quando eu vou buscar em Deus a cura para alguém que está necessitando, a transformação, a salvação, e eu vou falar com Deus acerca dessa pessoa. Eu não vou somente pedir, eu vou conversar com Deus acerca dessa pessoa. Por quê? Porque tem que estar no nosso coração, amados irmãos, o querer a salvação de todos, assim como Jesus, assim como Deus quer
assim como Deus requer. Amém? Então, o apóstolo Mateus diz o seguinte, aleluia: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E aqui é aquela primeira parte em que nós falamos anteriormente, que nós aqui estamos, quando agimos dessa forma, nós estamos mostrando o nosso exterior. O nosso interior ainda não está alinhado com o nosso exterior. E ele continua: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Aleluia. Mas ao jejuar, e aqui é um mandamento, é um imperativo de Deus ao jejuar, ponham óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Ou seja, que a sua aparência apresente-se sempre de modo que as pessoas não percebam que você está fazendo um sacrifício para Deus, de modo que você aparente alegre, mesmo passando por um momento de dedicação, um momento de quebrantamento, porque o óleo o óleo representa a unção do Espírito Santo. Amém? E lavar o rosto significa que você diz assim: ainda que meu interior não esteja aparentemente como meu rosto aparenta, ainda assim eu tenho vivido e eu vivo a plenitude de um Espírito que habita em mim, que não me deixa ser apenas aparente, mas um ser real. Porque assim como nós preparamos nosso interior para viver uma vida, ainda que debaixo das circunstâncias, mas na certeza, na convicção de que tudo aquilo é uma necessidade para que nós possamos ser de fato transformados. Aleluia. O nosso rosto estará sempre aliviado, está fora como é que eu posso dizer? O nosso rosto está de fato mostrando que o nosso interior busca, que a paz, o refrigério e a alegria em Deus, no Espírito Santo de Deus, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E aqui vem um mistério. Aleluia. Eu já disse e repito que, embora nosso jejum pode durar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, pode ser momento até de luto para nós, mas o nosso interior está enriquecendo em graça, majestade e poder no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus não para por aí, diz assim: e seu Pai que vê em secreto o recompensará. E tem algumas versões que diz ainda mais: em público. Então, quando as coisas começarem a acontecer, após você praticar os princípios básicos de um cristão, que verdadeiramente é investido do Espírito Santo de Deus, não se admire, mas deixe que os outros notem, que o mundo veja, que você não é apenas aquilo que ele vê, você é um ser que no seu interior existe uma fé, existe uma perseverança, existe um de Deus, existe um Espírito que lhe conduzirá cada dia mais para perto de Deus, caminhando com Deus, aleluia, porque você busca não somente como é que se diz, a recompensa exterior, mas você busca efetivamente, o desejo do seu coração é estar alinhado com a vontade e a obra de Deus, aleluia, glória a Deus. E que lógica nós podemos tirar? Jesus não diz se jejuar, daqui que eu falei antes, mas quando isso, o jejum faz parte da vida espiritual saudável. A recompensa vem de Deus, não da aprovação humana. Não busque aprovação porque você faz sacrifício diante de Deus, não, dos homens. Busque, em primeiro lugar, uma vida espiritual
equilibrada, saudável. Você sabia que o jejum, ele promove a saúde, ele aguça a saúde, porque o nosso corpo consome muitos nutrientes que muitas vezes são prejudiciais. Muitas coisas que são prejudiciais à nossa saúde. Quando nós jejuamos, nós estamos dando vazão ao nosso corpo trabalhar com aquilo que ele tem, que é combater as enzimas, combater aquilo que poderia nos causar qualquer dano. Muito embora a gente possa sentir uma dorzinha de cabeça aqui, uma fraqueza ali, mas isso é normal em qualquer jejum. Mas nós temos que verdadeiramente buscar aquilo. Olha, tudo que vem de Deus, quando Jesus disse claramente que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu amado, isso aqui é a palavra que procede da boca de Deus. Esse aqui é a Constituição, é o manual da vida de um cristão. Então toda palavra aqui escrita é útil e apta para salvaguardar a vida do cristão. Aleluia. É por isso que o texto nos dá essa dimensão, esse crescimento, esse fortalecimento pelo Espírito, ao jejuar, ao orar, ao ler a palavra de Deus. Se nós conseguirmos correlacionar esses três atos em nossa vida, nós tenhamos com toda certeza uma vida espiritual plena. E Jesus diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, isto eu farei, porque eu vou para o Pai. Ou seja, ele vai para o Pai. E quando nós pedirmos a ele, alinhado com sua vontade, ele vai ao Pai. Eu lembro que quando ele, antes dele ascender aos céus, aleluia, ele disse: esperai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meus queridos irmãos, aquele período de 10 dias que eles se reuniram em Jerusalém, o que foi que eles ficaram fazendo? Eles ficaram em jejum, oração e leitura das Escrituras. Ou seja, eles estavam fazendo exatamente o que o cristão tem que fazer: é ler as Escrituras, orar. Porque enquanto a gente ora, enquanto a gente jejua, Jesus está diante de Deus, clamando ao Pai para que envie o socorro ao qual o cristão está pedindo. Pois foi isso que ele fez diante do Pai. Porque lá no livro de Gênesis, lá no período do dilúvio, Deus disse assim: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque o homem é mau por natureza, e o meu espírito não contenderá. Por isso retirarei o meu espírito, e o homem não terá mais do que 120 anos. Aleluia. E a partir dali, o Espírito de Deus se afastou e saiu da dimensão, e o mundo entrou numa completa destruição. Aleluia. A partir de então, o Espírito Santo não mais habitava no homem. Aleluia. Ele passou a vir sobre alguns que Deus escolhia e enviava o Espírito Santo para estar sobre ele. Assim como foi com Sansão, assim como foi com os profetas e alguns reis. Aleluia. Então, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder, que sai revestido do Espírito Santo de Deus, que agora ele vem e vai habitar em vocês para todo sempre, e eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Aleluia. Então o que foi que os homens fizeram? Ficaram aqui clamando, suplicando para que o poder descesse, e Jesus Cristo lá diante de Deus, rogando ao Pai que enviasse o outro Consolador, enviasse o Espírito Santo desta feita para habitar sobre os homens, sobre os apóstolos. Aleluia. E isso ocorreu no dia de Pentecostes, exatamente 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos,
o que nós temos, o que nós podemos aprender com tudo isso, porque é que jejum é para Deus, não para a plateia. Jejum é para Deus. Eu jejuo para que Deus possa, na sua graça, na sua vontade, nos abençoar com aquilo que pleiteamos, diante de uma vida alinhada com sua vontade, com seus princípios, deixados na sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa meditação possa surtir um efeito poderoso nas nossas vidas. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fique em paz. Até o próximo encontro. Aleluia.